Ok, pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde, no horário que você estiver vendo esse vídeo. Nós vamos então fazer a correção da formativa para que vocês possam tirar todas as dúvidas e fazer a nossa somativa, ok? Então vamos lá começar aí a nossa correção. Espero que consiga tirar todas as dúvidas de vocês. Então nós temos aí então o nosso enunciado, tá bom? Nossa situação, problema. Então, uma máquina de offset foi importada e suas especificações foram fornecidas pelo fabricante, conforme informações anexas. Atendendo a uma norma interna da qualidade, a empresa solicitou a você que transformasse as unidades das grandezas em unidades do Sistema Internacional de Unidades, a fim de que essas grandezas estejam nas unidades utilizadas em todas as máquinas da empresa, o que facilita o controle do processo. Tá ok? Então ele está falando aí que você tem uma máquina nova e que você está pedindo para que ela já venha toda no Sistema Internacional, algumas unidades e outras que de acordo com especificadas. Ok? Então o que nós teríamos que fazer? Você deve, então, no exercício 1, na questão 1, definir grandeza física e argumentar sobre a importância do Sistema Internacional de Unidades. Vejam que tem duas perguntas em uma, né? Então, definir grandeza física, vamos definir o que é uma grandeza física. Grandeza física é tudo que podemos medir, como temperatura, energia, tempo e comprimento. Tá ok? Vejam que não confunda com metros, Celsius, Fahrenheit, metros por segundo, isso são unidades, tá? O que ele está perguntando é grandeza física, tá? O que você está medindo. E a outra pergunta é a importância do Sistema Internacional. Então, o Sistema Internacional de Unidades é importante para padronizar as unidades utilizadas no mundo todo. É lógico que não precisa ser exatamente nessa resposta, mas que tenham dentro da sua resposta essa ideia, ok? Muito bem, então acho que essa primeira questão ela é tranquila. Se você tiver alguma dúvida, estude, tá? Dá uma olhada nas anotações para que não haja dúvida. Na questão 2, identificar as grandezas físicas dadas em cada item. Tá? Em cada item. Então, vamos identificar. No item A, nós temos, né, esses aqui são os dados que estão na outra página, são os formatos mínimos. Está falando aqui 10 feet por 15 feet e você deve transformar em metro. Mas a questão é, qual grandeza está envolvida aqui? Então, a grandeza envolvida no item A é comprimento. No item B, temos aqui massa, né? Então, nós temos livre por quilograma, mas a grandeza é, então, no item B, massa. No item C, nós temos um sistema pneumático, mas aqui nós temos livre por polegada ao quadrado, que é a mesma coisa que PSI, transformar em bar, mas a grandeza envolvida aqui é pressão. Cuidado, não é sistema pneumático, é pressão. O que nós estamos medindo aqui é pressão. No item D, nós temos temperatura e condutividade, então são duas grandezas. E no item E, nós temos aqui intervalo de tempo, está em minutos, horas e minutos, para transformar em minutos, então nós temos tempo. Resumindo a questão 2, tá ok? Nós precisaríamos, então, não escrever tudo isso, ok? Mas simplesmente a resposta como no slide seguinte.
Grandezas físicas: no A é comprimento, no B é massa, no C é pressão, no D temperatura e condutividade e no E tempo. É só isso aqui a resposta da questão 2. Na questão 3, sim, aí sim, vamos colocar a mão na massa para transformar mesmo as unidades das grandezas listadas para o sistema internacional ou as que são especificadas. Tá bom? Na verdade, todas são especificadas, né? Para facilitar aí. Lembrando que nós usaremos as relações, né? Que estão aí no final da prova, e as relações para poder transformar. Então, vamos lá. O item A é para transformar 10 feet e 15 feet em metros. Tá? Então, na grandeza de comprimento, 10 feet nós vamos transformar em metros, 15 feet em metros. Então, vamos lá. No item A, 10 feet em metro. Então, nós vamos aqui pegar aqui, olha, a relação que nós temos lá embaixo. 1 feet é 0,3048 metros. 10 feet, quanto seria, né? Transformando 10 feet em metro. X. Então, multiplicamos em cruz, né? Lembrando que sempre é diretamente proporcional. 1 vezes x, a gente coloca x. Posso colocar um x aqui? Posso, mas 1 vezes x é a mesma coisa que x, né? Então, quando é 1, a gente não precisa colocar. X é igual a 10 vezes 0,3048. Então, vamos lá. 1 vezes x, x igual a 10 vezes 0,3048. Fazendo essa conta, vamos chegar que x é igual a 3,048 metros. Ou seja, 10 feet é a mesma coisa que 3,048 metros. Ok? Então, vamos pegar agora 15 feet em metros. A mesma montagem, 1 feet é 0,3048 metros. 15 feet vai ser quanto? X. Multiplicamos então em cruz. 1 vezes x é x, 15 vezes 0,3048. Isso vai me dar que x é 4,572 metros. Ou seja, 15 feet é 4,572 metros. Então, 4,5 metros mais ou menos aí. Tá ok? Bom, este é o item A. No item B, nós temos então para transformar a massa. Temos 770 libras, vamos transformar em quilogramas, e 924 libras também em quilogramas. Usamos então aquela tabela que nós temos lá embaixo, aquela relação. E temos que, primeiro, vamos transformar 770 libras em quilogramas. 1 libra 0,45 quilogramas, como está. Então, lembrem-se, sempre na primeira linha aqui, no começo, a gente coloca a relação que tem. Ela pode ficar embaixo? Pode, mas vamos colocar em cima, né? Primeiro a relação que nós conhecemos e depois o que queremos. 770 libras, tá? Então, libra embaixo de libra, quilograma embaixo de quilograma. Quanto que é em quilograma? X, é o que ele quer saber. Multiplicamos, então, 1 vezes x é x, igual a 770 vezes 0,45. X vai dar 346,5 quilogramas. Ou seja, 770 libras é 346,5 quilogramas. A mesma coisa fazemos para 924 libras em quilogramas. Então, nós temos em libras e quilogramas a mesma relação da anterior. 1 libra é 0,45 quilogramas. 924 libras, olha, libra embaixo de libra, quanto vai ser em quilogramas? X. Multiplicando 1 vezes x, dá x, igual a 924 vezes 0,45. Fazendo essa conta, chegamos então ao resultado de x igual a 415,8 quilogramas. Ok? E agora, vamos então
para o item C, que é o sistema pneumático. Ele dá uma pressão de 87 psi, ou libras por polegada ao quadrado, que é psi, e ele quer que transforme em bar. Pegando a relaçãozinha lá embaixo, nós temos que 1 bar é 14,50 psi. Se eu quero 87 psi, quanto que é em bar? X. Vejam, cuidado aqui, porque agora, olha, x não é vezes 1. X é vezes 14,50. Então, vai dar 14,50x é igual a 1 vezes 87, é 87. Passo, então, o 14,50 para cá, ele está multiplicando o x, passa dividindo. Essa barra aqui quer dizer divisão. E aí, vamos chegar no resultado de 6 bar. Ou seja, 87 psi é a mesma coisa que 6 bar de pressão. Vamos para o item C. Cuidado que no item C nós temos 2 temperaturas para transformar e 2 condutividade. Então, vamos transformar 50 graus Fahrenheit em Celsius, 59 graus Fahrenheit em Celsius, e depois 0,4 milisiemens por centímetro em microsiemens por centímetro, e depois 0,8 milisiemens por centímetro em microsiemens por centímetro. Usando a relação, ou não, para a temperatura não tem a relação aí, mas tem, né, naquela folhinha, na tabela colorida, nós achamos que 50 graus Fahrenheit em Celsius, para transformar Fahrenheit em Celsius, a fórmula C é igual a F menos 32 dividido por 1,8. O F é a temperatura em Fahrenheit que nós temos, 50, então substituo aqui, vai ficar 50 menos 32, depois dividir por 1,8. Primeiro faz entre parênteses, 50 menos 32 dá 18, dividido por 1,8. Então, nós vamos chegar a 10 graus Celsius. Então, 50 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 50 graus Celsius. Depois, 59 graus Fahrenheit em Celsius, a mesma fórmula. O F agora é 59. Então, 59 menos 32 vai dar 27, dividido por 1,8. E isso nós vamos ter, então, 15 graus Celsius. Ou seja, 59 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 15 graus Celsius. E para milisiemens e microsiemens, nós temos a relação lá embaixo, aí sim nós temos a relação, que 1 milisiemens por centímetro é igual a 1000 microsiemens por centímetro. Então, monto milisiemens e microsiemens, coloco a relação que eu tenho, 1 milisiemens por centímetro é igual a 1000 microsiemens por centímetro. 0,4, então, milisiemens por centímetro vai ser quanto em microsiemens por centímetro? X. Faço a multiplicação em cruz. Então, vai dar 1 vezes x é x, 0,4 vezes 1000 vai ser, essa conta vai dar 400 microsiemens por centímetro. Então, 0,4 milisiemens por centímetro é a mesma coisa que 400 microsiemens por centímetro. A mesma coisa faço para 0,8. Então, 0,8 milisiemens por centímetro. Monto aqui para saber. Pego a relação, mesma coisa, 1 milisiemens por centímetro é 1000 microsiemens por centímetro. Onde está isso? Lá embaixo na tabelinha, na relação que tem no final da prova. 0,8 milisiemens por centímetro, então vai ser quanto em microsiemens? X. Então, 1 vezes x é igual a 0,8 vezes 1000. Saiu um pouquinho fora aqui a reta aqui, né? Era um pouco mais para baixo.
mas dá para entender. 1 vezes x é x igual a 0,8 vezes 1000. E essa conta vai dar, então, 800 microsiemens por centímetro. Ou seja, 0,8 milisiemens por centímetro é a mesma coisa que 800 microsiemens por centímetro. Tá ok? Tranquilo até aqui? Acredito que sim, né? E por último, o intervalo de manutenção. Ele quer que transforme 14 horas e 20 minutos em minutos. Veja bem, pessoal. Eu tenho 14 horas aqui que eu tenho que transformar em minutos. Mas os 20 minutos eu não preciso transformar, eu já tenho. Então, eu vou transformar só 14 horas e depois eu somo mais os 20 minutos, que já está em minutos. Correto? Faço a minha relação. Eu sei horas e minutos. 1 hora, eu sei que é 60 minutos. Eu preciso de uma relação. Então, 14 horas, quanto vai ser em minutos? 14. Multiplico, então, vai ficar aqui, ó, 1 vezes x é x igual a 14 vezes 60. E essa conta vai dar 840 minutos. Mas cuidado que essa não é a resposta. Então, eu vou somar. Total 840 mais os 20 que ficaram de fora, total 860 minutos. Ou seja, 14 horas e 20 minutos é igual a 860 minutos. Alguns fizeram 14,2. Não tá certo, tá errado. Porque 14,2 é hora decimal. E aí não dá certo, tá bom? Então, você aqui tem horas e minutos, você transforma as horas e soma depois com os minutos. Tudo bem? E assim, terminamos o exercício 3, que era o mais longo. E, finalmente, o exercício 4, ele pede para calcular a gramatura do papel. Ele te dá que a massa do papel é de 700 gramas e a área do papel é 4 metros quadrados. E ele quer saber qual que é a gramatura, né? Uma grandeza importante aí na gráfica. Então, gramatura é a massa dividida pela área. A massa é 700. Pessoal, a massa é em grama, né? Então, é o 700 aqui em cima. E embaixo é a área, que é 4 metros quadrados. Vejam, a massa já está em gramas e a área em metros quadrados. Então, é direto, tá bom? Faz essa conta, essa divisão, e aí você vai ter 175 gramas por metro quadrado. E essa unidade é a unidade usual de gramatura, né? Tá bom? Então, dá 175. Bem simples esse exercício, né? Tá bom? Tranquilo, ok? E assim nós acabamos a nossa revisão dessa prova formativa. Espero que tenha sido proveitoso. Você pode assistir quantas vezes quiser, tirar dúvida, ok? E assim você vai estar preparado para a somativa na quarta-feira, tá bom? Bons estudos e até lá.